Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, Senhor da glória. Vamos ler a palavra do Senhor antes de orarmos, no Salmo 146. Salmo 146. Aqui está escrito o seguinte: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, tu és bom e fazes o bem, a tua misericórdia dura para sempre. Rogamos, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus, teu Filho bendito, que nos conceda a graça do entendimento, que nos dê, Senhor, o privilégio de andarmos pelas veredas da justiça. Faze isso por amor do teu nome. Abençoa-nos, abençoa o teu povo que aqui se encontra, abençoa o teu povo espalhado por esta terra. E pedimos que o Senhor esteja abençoando o nosso país num dia tão difícil como o dia de hoje, que o Senhor esteja frustrando todos os maus desígnios. Nós oramos assim, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto, no domingo passado, tivemos a oportunidade de considerar. E quando estivemos considerando esse Salmo 146, nós verificamos que ele nos dá termos didáticos, aqui a expressão do pregador, ele nos dá 4 verdades que nos ajudam, 4 deduções que nos ajudam a compreender o Salmo de uma forma bem prática. Primeiro nós já vimos isso, que digno de todo louvor é o meu Deus. E por quê? Porque no versículos 1 e 2, o apóstolo, o Davi, começa dizendo aleluia e ordena a si mesmo: louva, ó minha alma, ao Senhor. E então toma o propósito de fazer com que essa ordem dada a si mesmo se cumpra sempre. Ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. A segunda coisa que nós vemos nesse salmo, nos versículos 3 e 4, é que não convém segurar-se aos mortais. Isso é, em outras palavras, uma expressão do que temos nesses versículos 3 e 4, quando o Davi, depois de dizer que louva ao Senhor, ordenar assim que louva ao Senhor, ele diz, ele volta-se para o povo e diz, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Todos eles são incapazes de salvarem a si mesmos e muito menos os outros. Então, e a prova disso é que o versículo 4 diz, sai-lhes o espírito e eles tornam pó. Eles morrem, todos eles morrem. Nesse mesmo dia perecem todos os seus planos, desígnios, ideias, projetos. E a terceira coisa que esse salmo nos mostra é que no versículo 5 a 9,
nós podemos dizer o seguinte: quão feliz é o que confia no fidelíssimo Deus. Por quê? Nós veremos isso, sem dúvida nenhuma, mas desde o versículo 5 até o versículo 9, nós vemos a prova disso. Daí ele dizer: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, por seu socorro, por sua esperança. E então, no versículo 6 em diante, ele dá a razão por que esse Deus de Jacó deve ser aquele em quem confiamos, deve ser aquele em quem devemos pôr nossa esperança, deve ser aquele em quem nós descansemos em paz, seguros, porque ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Em outras palavras, ele deve ser confiado, confiável, nós devemos depositar nossa confiança nele, porque ele é antes de todas as coisas. Ele é o contrário dos homens, que são mortais, ele é imortal, ele é o Deus vivo, é o Deus que desde toda a eternidade existe, é o grande eu sou, e, portanto, não faz sentido nenhum nós confiarmos nos homens. Nenhum sentido faz. E aí, então, nós vemos que quão feliz, vamos ver no momento oportuno, quão feliz é o que confia no fidelíssimo Deus. Ele é feliz por ter o Deus da aliança como seu socorro, que é o Deus de Jacó. Ele é feliz porque espera confiantemente no Senhor. Ele é feliz por crer ser Deus, o Criador e mantenedor da vida. Ele é feliz, o homem que confia no Senhor, porque conhece as múltiplas facetas da fidelidade do Senhor, segundo os versículos 7 e 9, quando diz que ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Ele liberta os encarcerados, ele abre os olhos aos cegos, ele levanta os abatidos, ele ama os justos, ele guarda o peregrino e ampara o órfão e a viúva. Ele também transtorna o caminho dos ímpios. E então, chegamos à última parte do Salmo, no versículo 10, quando podemos dizer: o nosso Deus reina e reinará para sempre. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Só lembrando que eu posso esquecer, marque aí 35 minutos, por favor, e depois levanta aquela plaquinha até eu ver, por favor. Tudo bem? Isso, em certo sentido, é o que nós temos aqui, meus irmãos. Então, já vimos o primeiro ponto: digno de louvor é o meu Deus, mas eu queria voltar ao segundo ponto: não convém segurar-se nos mortais. Vamos ler juntos os versículos 3 e 4, por gentileza? O que é que diz aí? Não confieis nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Meus irmãos, como nós tivemos a oportunidade de ver, Davi começou mostrando que todos os homens são mortais e não são dignos de confiança por causa disso. Incapazes eles são de sustentar, de fazer aquilo que eles querem fazer, não conseguem fazer. E é simples, porque são mortais. Então, nós olhamos para cá e dissemos mais ou menos o seguinte, que, do ponto de vista de Calvino, Davi citou os príncipes porque eles são os poderosos. Eles são aqueles que os homens têm a tendência a chegarem-se porque veem neles a sua tábua de salvação.
vê neles a sua esperança, vê neles aquele que vai mudar a situação, vê neles aqueles que vão fazer diferença e nós vamos ter dias de bonança. Não é verdade isso? Mas, irmãos, Davi diz, não ponham a esperança de vocês nesses homens. Não confie nesses homens como se eles fossem capazes de garantir o que eles, porventura, prometerem, porque eles não têm por que assegurar isso. E nós perguntamos, onde estão, desde que Adão foi criado, juntamente com Eva, desde que eles foram criados, até o último homem que nasceu agora na nossa geração? Onde estão eles que morreram? Todos morreram. Onde estão os seus projetos? Morreram com eles. Não tem por que nós confiarmos nisso. Meus irmãos, a Bíblia traz para nós a maneira de encararmos essa questão da confiança no homem, na maneira correta, e a maneira de olharmos para os planos esboçados por eles e também os nossos próprios planos. Já tivemos a oportunidade de estudar isso, mas vale a pena nós olharmos mais uma vez o que diz o apóstolo Tiago, no capítulo 4, e seremos sábios se assim considerarmos a nossa vida e a maneira como devemos caminhar. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Claramente é-nos dito aqui o seguinte: atendei agora vós e dizeis, hoje, interessante, né? Hoje, quase que agora, né? Hoje, ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Esse texto é muito claro e dispensa, meus irmãos, você ir para o léxico do grego para saber ver essas palavras, o que significa cada palavra dessa, porque todo mundo entende o que está aqui, ou não? Todo mundo entende, pelo menos intelectualmente falando. E como é fácil, meus irmãos, nós fazermos planos com esse mesmo sentimento que aqui está. Os planos feitos pelos autoconfiantes. Bate no peito. Hoje ou amanhã iremos para tal lugar. E lá vamos trabalhar durante um ano ou qual tempo seja proposto. E lá vamos negociar. E lá vamos lucrar. Isso é o que é muito comum fazer. Antes de chegarmos lá, olha só o que diz o versículo 16, julgando esse tipo de atitude. Versículo 16. Leamos junto o versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Está chamando de arrogância. Por quê? Porque quem faz assim, quem age assim, está se colocando no lugar de quem, meus irmãos? De Deus. Só Deus pode dizer o que acontecerá no presente e no futuro. Só Ele é presciente. Então, qualquer momento em que nós façamos, pensemos, ajamos nessa linha, nós estamos sendo chamados de arrogantes. E o pior, olha aqui a natureza dessa arrogância. Olha o que se diz dessa arrogância. Vamos ler o restante do versículo 16? Toda jactância semelhante a essa sabe o que quer dizer é maligna? Está associada com o maligno, o inimigo por excelência do nosso Deus. O mesmo que arrogantemente se apresentou a Eva e levou Eva de forma enganosa a pecar contra o Senhor, querendo ser como Deus. E isso trouxe essa desgraça toda até hoje, e só quando o Senhor operar a consumação do século é que
vai haver separação. Não mais seremos arrogantes, mas o inferno será o inferno dos arrogantes. Então não convém isso. Vejam bem, fazer fazer planos pensando no futuro de forma meramente humana, foco humano, voltado para o humano, o homem. Vocês percebem? Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios ou pensamentos. Então vem a instrução que é dada para que não hajamos assim. Interessante, vocês percebem que esse versículo 4, ele está em conformidade, eu estou falando 4 de Salmo 146, com o versículo 14 aqui de Tiago. É impressionante. Na verdade, quem veio primeiro, o Salmo ou a Epístola de Tiago? Claro que o Salmo. Então, Tiago está falando de acordo com a Escritura do Antigo Testamento. Olha só, versículo 14, vamos ler juntos? Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Ele quer dizer que a nossa vida é tão tênue, tão passageira, que confiar em nós mesmos não é uma boa medida. Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Eu disse que não ia fazer pergunta, deixar fazer pergunta, mas vocês estão entendendo? E aí vem o ensino, que é o mesmo ensino do Salmo, só que aqui em Tiago está sendo trazido de uma forma sintética, sem tanta explicação. Tiago diz, em vez disso, dizeis, vocês estão acompanhando? Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser. Duas coisas. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Planejar é pecado? De hipótese alguma. É necessário planejar. Comecei falando aqui de planejamento. Comecei dizendo assim, olha, as pessoas que vão para a convivência precisam se inscrever. Isso é planejamento. Mas só vai haver convivência se nós vivermos e se o Senhor quiser que haja convivência. Não é assim? É assim. Então, a nossa confiança tem que ser no Deus de Jacó, como nós veremos oportunamente. Bem-aventurado aquele que confia no Deus de Jacó, põe sua confiança, tenha Ele como sua esperança. Alguma dúvida, meus irmãos? Se não está aí, eu pergunto, não é bom a gente ouvir as mesmas coisas repetidamente? Não é agradável às vezes, mas é bom, porque facilmente esquecemos. E o Senhor vem nos lembrar. Tudo bem? Você vai casar quando? Ele disse que até 2030 ele haverá de casar. Então, daqui a 7 anos você vai casar, é? Agora. Ele acabou de colocar o que ele ouviu em prática. Ele disse, se o Senhor quiser... Ele primeiro disse que é 2030 ele vai casar. Quando eu insisti, ele disse, se o Senhor quiser, daqui a 7 anos, né? É assim, né? Alguns fazem isso. Olha, nós vamos casar, vamos passar 4 anos sem ter filhos. Olha como que eu estou dizendo aqui. Já que não tem ninguém agora fazendo plano, a não ser, Dona Catarina, você está fazendo plano? Não. Daqui a 4 anos teremos o primeiro filho. Aí, quando tiver com 2 anos, mais um filho. Gente, peraí. Quem é que abre e fecha a madre? Mas isso é fácil de fazer. Os noivos sentam, eles sentam e ficam fazendo cálculos. Cálculo aqui. Você só está dando risada agora, né? Para saber. Daniel, vocês foram surpreendidos? Foram? Não? Fizeram, está dentro dos planos. Olha, o menino vai nascer em dezembro, no dia 1º de dezembro, meia-noite ele nasce. Gente, como é o Renê que tem que fazer? Se o Senhor quiser, a parteira, o médico, a equipe vai estar viva, o bebê vai estar vivo e vai nascer, se ele quiser. E não é só falar de boca, não.
Quando é que você vai ficar noivo, Lucas? Ano que vem. E você, João Batista? Não sabe. Não vai nem dizer se o senhor quiser, eu não sei, né? Ele já sabe que não vai. Vocês estão percebendo? É melhor você dizer assim, o senhor que sabe. Hoje eu vi seu perfil, estava melhorado, seu perfil melhorou. Ficou. Dona Edna, é porque a gente interage no grupo, né? Então eu até ia elogiar ele. Disse, olha, esse perfil tá, porque ele tem uns perfis assim que eu não entendo muito. Não entendo não. Mas agora está melhorado. Eu acho que você está querendo alguma coisa com aquele perfil melhorado. Alguma pergunta, irmãos? Perceberam como o Tiago está de acordo com o salmista? De novo eu cito Calvino, para a gente lembrar aqui desse Salmo 146. Ele diz assim, como os simples são fascinados por olhar para a grandeza dos poderosos. Davi acrescenta que o mais poderoso dos príncipes do mundo é apenas um filho do homem. Isso deveria ser suficiente para repreender nossa tolice em adorá-los como uma espécie de semideuses, como diz Isaías. É interessante. O que nós estamos vendo hoje aí, vocês sabem que hoje tem gente que fala certas coisas que não faz sentido. Já na época de Davi era a mesma coisa. O homem não mudou. Desde que Adão foi criado e caiu, o homem não mudou. Isaías 31:3. Vamos dar uma olhada. Isaías, capítulo 31, versículo 3. Eu vou ler a partir do versículo 1, porque a gente fecha no versículo 3, porque interessa nós conhecermos o contexto. Ai dos que descem ao Egito em busca de... Sabe hoje como se aplicaria isso? Ai do que desce aos Estados Unidos em busca de socorro. Porque o Egito era uma espécie de Estados Unidos de hoje. Está dizendo, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em seus cavalos. Hoje seria assim, e vão de avião a jato. Vão longe, pegam o melhor avião possível. Lá era cavalo, na época que não tinha cavalo. Pobre não tinha cavalo desse, não. Que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Vamos ler juntos o versículo 3? Aí ele vai descrever o que são os egípcios, assim como no dia de hoje, o que são os americanos. Vamos lá. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Essas pessoas, assim como nós, se andarmos nos caminhos delas somos ou são e seremos infelizes. Mas então, quem é feliz? Voltemos para o Salmo e a resposta está aqui. Quão feliz, esse é o segundo ponto, o terceiro ponto. Quão feliz é o que confia em quem? No fidelíssimo Deus. É o que nos ensina os versículos 5 a 9. Vamos ler juntos mais uma vez, irmãos. Na verdade, vamos ler só o primeiro e o quinto e o sexto versículos. Vamos ler juntos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que deles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Irmãos, eu sei, eu creio que o bem-aventurado é um estado, é uma condição daqueles que têm uma relação com o Senhor, entraram na relação do Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito. Então, esses que foram feitos crentes, eles são bem-aventurados. Mas a Bíblia também fala
que é possível alguém ser bem-aventurado e momentaneamente ser infeliz. É bem-aventurado, mas age de tal maneira que colhe infelicidade, no sentido de uma vida que não corresponda àquilo que a pessoa de fato é. Porque se temos uma boa relação com o Senhor, se cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos feitos do quê? Filhos de quem? De Deus. Ora, se somos filhos de Deus, nós somos bem-aventurados. No entanto, nós podemos, mesmo sendo bem-aventurados, por um momento, porque Ele não vai deixar passar o tempo todo assim, nós podemos viver de modo infeliz. Vocês entendem o que eu estou falando? Mas aqui ele está dizendo: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, seu socorro. Bem-aventurado. Essa expressão, bem-aventurança, ela é muitíssimo utilizada na Escritura, muito utilizada. E, olhando para o Antigo Testamento, nós podemos deduzir que o bem-aventurado é aquele ou aquela que estão numa relação correta com o Senhor. O que eu quero dizer relação correta com o Senhor? Desde Adão, com a sua queda, todos passamos a ser pecadores. E como pecadores, nós nascemos pecadores destituídos da glória de Deus. Mas Ele dignou-se a trazer para nós salvação. Então, nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos que várias pessoas entraram numa relação especial com o Senhor. Primeiro que se fala dessa relação, Enoque. O que diz sobre Enoque? Enoque andou com Deus, então ele estava numa relação de amizade com Deus. Depois fala-se de outras pessoas. A geração de Noé era uma geração ímpia, mas é dito assim: Noé, porém, achou graça diante de Deus. Podemos dizer, Noé andou com Deus. Podemos também dizer, Noé tinha uma relação de amizade com Deus. Aí você vai mais adiante e vê falar de, por exemplo, os filhos, a partir de Abraão, Isaque e o último patriarca mencionado como aqueles que a aliança foi determinada neles, Jacó. Então, Abraão foi pai de Isaque, e Isaque foi pai de Jacó. Deus fez aliança com eles. Eles andaram com Deus. Então, a amizade existia. A gente caminha mais e vê que o que foi dito de Abraão em relação a andar com Deus é algo extraordinário. O que diz? Abraão foi chamado de quê? Amigo de Deus. Lá adiante, nós encontramos um outro homem que tem a ver com essa linhagem que nós estamos descrevendo aqui de forma muito rápida. O nome dele é Davi. Ele foi rei, chamado para ser rei. E é-nos dito que era um homem segundo o quê, irmãos? O coração de Deus. Irmãos, desde os dias de Davi, pela graça do Senhor, desde o dia de Davi, pela graça do Senhor, nós vemos como o povo de Deus adora a Deus, agrada a Deus por meio dos louvores. E onde estão esses louvores? Olha, a maioria dos salmos foi composta, essa maioria, por Davi. Irmãos, Davi andou com Deus. Mas teve um momento na vida de Davi que ele foi infeliz, nós sabemos disso. E o Senhor teve que pesar a mão sobre Davi por causa do que aconteceu. Mas quando Deus se faz amigo de uma pessoa, a pessoa pode até momentaneamente se tornar inimiga dele, mas ele não deixa de ser amigo. E ele trouxe de volta Davi para essa comunhão. Aí chegamos, irmãos, lá adiante. Todos eles são bem-aventurados, tá? Vocês estão entendendo, né? Todos eles são bem-aventurados. Aí chegamos lá adiante, já entrando no Novo Testamento, e vemos o cumprimento da promessa
feita a Abraão, Isaque e Jacó com a vinda do Messias, Cristo, Jesus, e alguém tão especial que chamou a atenção de pouca gente. Os magos, dentre essas poucas gentes, tiveram o privilégio de olhar para o prometido, o rei de Israel. Todas essas pessoas, aqueles pastores, Maria, que consideravam no coração tudo que sobre o menino se dizia, todas essas pessoas viram, em certa forma, o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. E lá na cruz do Calvário, essa promessa ela é cumprida quando ele diz: está consumado. E ao dizer está consumado, a amizade de Deus com o seu povo fica determinada, estabelecida para sempre. Por isso que na ceia, como hoje à noite teremos a ceia com a graça do Senhor, ele levanta o cálice durante a ceia, falando aos 12, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei-lhe todos em memória de mim. Meus irmãos, é baseado no que eu acabei de dizer para vocês. Falo com temor, que o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu primogênito, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Diante disso, aos que chamou, a esses justificou. Primeiro predestinou, justificou e vai glorificar, mas já diz assim, e glorificou. Ele então faz aquela pergunta: se esse Deus é por nós, qual é a resposta? Quem será contra nós? Irmãos, ele está dizendo assim: se ele é nosso amigo, aí, essa é a nossa felicidade, irmãos. Eu falo com temor, nós podemos nos desviar momentaneamente, mas ele não vai desistir de nós, porque ele fez aliança eterna, a menos que ele não tenha feito nos chamado na eternidade, ou nos amado na eternidade e nos chamado no tempo e no espaço. Mas se fomos amados na eternidade, chamados no tempo e no espaço, nisso está o sermos bem-aventurados. Agora, olha só, bem-aventurados o quê, irmãos? Cadê aquele textozinho? Bem-aventurados o quê, irmãos? Esse é o bem-aventurado. Nós vamos voltar para isso. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o Deus que fez amizade com Jacó. E Paulo, falando aos romanos, ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz por causa da amizade que foi estabelecida. Irmãos, tudo isso que nós estamos vendo aqui nesta manhã é visando nós pormos nossa confiança nele e não em homem nenhum, no que diz respeito ao que estamos falando. Vejam o contexto. Eu não vou viver desconfiando da palavra dele, na sua palavra. Não é isso. Mas confiar no sentido de que ele ou ela vão fazer, vão me ajudar, vão me levantar. Espera aí. Não. Só o Deus de Jacó. Alguma dúvida? Ainda restam alguns poucos minutos. Terminou? Alguma dúvida, irmãos? Então, hoje especialmente, ontem eu li algo, um desses resenhistas, o título dele é assim: quando você for votar, lembre-se de não deixar sua consciência em casa. E o homem é descrente. Não deixe sua consciência em casa. Leve junto com você e vote. Agora, para nós, ele não vai dizer isso. Com a sua consciência alimentada por esta palavra. Confiança em Deus. Eu vou terminar com a leitura disso aqui. Irmãos, isso aqui foi feito assim, para reflexão desapaixonada. Há muitas vozes que ressoam aos nossos ouvidos com boas intenções, e eu acho que é melhor você ler, porque sai demais. Com boas intenções, porém equivocadamente. Uma das sugestões diz respeito a direcionar, até de modo agressivo e ameaçador,
em quem devemos votar. Quanto a isso, bem faremos se ouvirmos o que diz a Escritura. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai por de entre vós o malfeitor. Além dessa instrução quanto a com quem devo ou não devo ter comunhão ou associação, há outra que, ao votar, devo observar cuidadosamente, pois é difícil para todos nós, a saber, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Está lá em 1 Coríntios 10, 24. Por último, ainda que mais poder-se-ia mostrar, devo atentar, sim, para minha consciência e, à luz da Escritura, ficar em pé, em paz, ao escolher uma das ações seguintes. Primeiro, votar num ou mais candidatos. Se você quiser votar, vote. Votar em branco, se você quiser votar em branco. Anular o meu voto são coisas legítimas, que a consciência é que deve nos orientar. Consciência alimentada pela palavra. Que o Senhor Jesus nos dê a graça de termos, abro aspas, vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, fecho aspas, como resultado do que diz o profeta. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29, 7. Isso aqui foi escrito no dia 29 desse mês e postado numa dessas redes aí. Tá bom? Muito obrigado. Pode levar assim? Sim? Pode? Não? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, nós rogamos a tua misericórdia sobre nós, pecadores. Pedimos, Senhor, que nos conceda a graça da confiança no Senhor, no Deus vivo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que nos orientes. Pedimos, Senhor, que nos guarde todo o mal. Que o Senhor seja aquilo que nós aprendemos e temos sido aprendidos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o Senhor disse que deveríamos dizer também, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa é a nossa oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo que o Senhor nos perdoe os pecados. Amém.